meu nome é Ana Sofia e hoje estamos aqui com a professora regente do quarto ano, Letícia. O tema do programa de hoje é transtornos mentais e a linha entre razão e a loucura. Hoje estamos aqui para entender melhor como o Dr. Simão Bacamarte, o alienista, lidava com a questão da mente humana. Afinal, quem realmente era louco? Os pacientes da Casa Verde ou o próprio doutor? É isso que vamos entender hoje. Sobre os transtornos mentais, o que a senhora tem em mente sobre esse assunto? É um assunto que já vem discutido há muitos anos atrás, a respeito sobre a questão do transtorno mental. Porque antigamente, os indivíduos, quando eles eram diagnosticados com transtornos mentais, eles não tinham as devidas atenções referentes a eles. Eles eram institucionalizados, eles ficavam em uma instituição onde eles ficavam presos, acorrentados, amarrados. Então eles não tinham um olhar para as pessoas que tinham transtorno mentais com um olhar de sensibilidade, de escuta, e entender que aquele indivíduo ali, eles tinham o desenvolvimento dele, o desenvolvimento cognitivo, que a gente tem que partir do princípio de respeitar a individualidade do outro, trabalhar a partir do desenvolvimento dele. Sim, é como se eles quisessem fechar os olhos para a situação real e colocar as pessoas como malucas, loucas, quando na verdade é um transtorno que deveria ser estudado. Meu nome é Hannah, eu vou entrevistar o professor Vitor Hugo Brizac sobre transtornos mentais. Bem, vamos começar agora com a entrevista. De que forma o diagnóstico precoce da depressão pode influenciar o desenvolvimento emocional e social da pessoa? Eu acredito que o diagnóstico precoce é muito importante, né, para ajudar esse indivíduo que está passando por essas problemáticas de depressão. A depressão é uma doença muito séria, né, que deve ser investigada, né, e bem tratada, porque é algo que afeta todos nós, né, pode afetar todos nós, e que quanto mais cedo a gente entender que está passando por essa questão, mais cedo a gente vai estar resolvendo, né? O que pode causar o surgimento de um transtorno mental em uma pessoa? Eu acredito que são vários fatores, né? Desde questões genéticas, mas também traumas do passado, né? Na infância principalmente, podem ocasionar certos tipos de transtornos mentais. A senhora acredita, no caso, que todos nós temos um pouquinho de loucura dentro da gente, como o livro sugere? Acredito que todos nós temos essa loucura, mas cabe cada um saber lidar, saber resolver. Posso citar até algumas situações, quando eu acho que tem várias questões que não estamos conseguindo resolver, aí a gente dá aquele grito explosivo para soltar um pouco, aliviar. Isso é a nossa loucura. Até Raul Seixas fala numa frase dele, procurando a nossa lucidez. E aí, nesse momento, a gente vê que em algumas situações da nossa vida, a gente tem episódios de loucura que a gente tenta procurar essa lucidez. Ainda mais quando a gente tem alguns momentos de estresse, né? Que, por exemplo, muito trabalho, a gente acaba ficando com a mente exausta, às vezes, né? E acaba soltando isso de dentro da gente. Bom, sobre o livro, como o senhor interpreta a atitude de Bacamarte no final, quando ele decide se internar na Casa Verde? Assim, diante da sociedade, naquela época, devemos perceber que aquela atitude ali foi uma atitude que ele precisava ter a valorização da profissão dele, mas que ele também poderia ver a questão dos pacientes também. Bom, no caso, então, você quer dizer que ele dizia que os pacientes eram loucos, mas ele também tinha um pouco de loucura. Isso. Porque naquela época não era normal ficar amarrando os pacientes para fazer ver o que o paciente estava. Assim, não era normal, e sendo normal, porque tinha lei
que legislava sobre referente a isso. Então, a lei naquela época, como o Machado Assis coloca, poderia estar fazendo a contenção, no caso a contenção, a medicalização extrema, a internação. Então, naquela época, poderia estar fazendo essa contenção, porque era uma forma de estratégia que naquele momento se fazia com os pacientes. Bom dia, me chamo Davi França e hoje vamos entrevistar a Pardani sobre insanidade mental. Quais são os principais sinais que indicam a presença de uma insanidade mental para uma pessoa? Bom dia, eu sou a professora Daniela, daqui da Escola Sesc Nazaré Zilda Arnes. E principais sintomas, né, de uma pessoa com insanidade mental, a gente pode perceber, verificar na alteração de humor dela, na irritabilidade, falta de apetite, comprometimento nas relações sociais. Isso fica muito presente. Bom dia, meu nome é Lô Pacheco, aqui da Escola Sesc Zilda Arnes. Então, Pro Daniela, quais são os principais tratamentos eficazes para os pacientes diagnosticados com insanidade mental? Primeiramente, é importante que a pessoa tenha uma consulta com o psiquiatra, um acompanhamento multidisciplinar e a própria medicação também que o psiquiatra, bem provável, passará para essa pessoa. E a psicoterapia, que é fundamental, é muito importante. A forma que a gente pode estar incluindo é com a educação. E é todo o processo que nós, aqui, professores, temos que contribuir dentro da sociedade, dentro desse tecido que é o Brasil, que a educação transforma os indivíduos.